Boa tarde. Na aula de hoje a gente vai falar sobre eletrodinâmica e, bom, para começar, acho que é interessante falar sobre o que a gente vai falar nessa aula nos tópicos de eletrodinâmica. Bom, a gente vai falar primeiro a definição do que é eletrodinâmica e de que forma a gente pode entender ela como uma matéria dentro da física e alguns conceitos importantes, como tensão, corrente, resistência e potência, dentre outros conceitos que vão eventualmente aparecer quando a gente fala desses principais. Bom, começando com a definição, a gente tem que, quando vamos estudar o que se passa com a eletrodinâmica, a gente tem que entender que a gente está falando sempre de um carinha, está falando sempre de um objeto dentro da física que é muito importante, que é o elétron, certo? E a gente vai estudar basicamente como que o elétron se movimenta, seja ele numa fiação de uma casa, seja ele dentro de uma bateria, dentre outros exemplos. E também entender de que forma ele pode se movimentar dependendo de outras variáveis, seja com relação à tensão, seja com relação à carga, resistência e assim por diante. A gente vai dar uma olhada com mais detalhes mais para frente, mas de maneira geral é entender de que forma que o elétron vai se comportar com relação a essas outras variáveis, certo? E bom, começando pelos conceitos importantes, o primeiro deles não pode ser ninguém mais ninguém menos do que a própria corrente, né? Que é simbolizada com um I minúsculo e medida em amperes, que a gente abrevia como A. Bom, a corrente é basicamente o quanto de elétron que passa por aquele local que a gente está medindo a corrente. Vale lembrar que o que mede a corrente é um amperímetro, né? É um medidor de ampere. Um amperímetro é o cara que ele vai medir as correntes, é o tanto de elétrons que passa ali por um determinado tempo, correto? Então, se a gente fosse, por exemplo, tentar fazer uma analogia com um líquido, seria basicamente a vazão. Imagina que você abre uma torneira. Por ali está saindo uma quantidade de água. Isso é mais ou menos, a quantidade de água é mais ou menos a referência que a gente quer fazer para a eletrodinâmica. Seria mais ou menos a quantidade de elétrons que está passando por aquele fio, certo? O próximo é a tensão, que é simbolizada com U e medida em volts. E o cara que faz a medição dessa tensão é o voltímetro. Bom, e se a gente fosse fazer uma analogia com a questão é, da, da água, dos líquidos, seria mais ou menos uma pressão, que seria o, o que faz a água se movimentar dentro do cano, né? Bom, basicamente é a pressão. E o que faz o elétron se movimentar dentro de uma fiação? É basicamente a tensão, certo? E fica um pouco é, difícil de entender, porque não tem uma coisa meio palpável nisso, mas é basicamente entender que o que faz o elétron se movimentar é a tensão. Eu acho que esse seria o exemplo mais claro para entender qual que é a função dele. E aí surge um outro cara, que é o que fecha essa tríade aqui, que seria a resistência, representada pela letra R, maiúscula, e medida em ohm, que é aquele símbolo ali. É, E a resistência, basicamente, é um fator que mede a dificuldade dos elétrons se movimentar. E essa é realmente a função da resistência elétrica. Assim, ela é a mais, acho que, clara quando você lê o nome. Que é basicamente o quanto que é difícil para o elétron se movimentar. Não tem nada de demais aqui. E aí, partindo dessas três variáveis, né, desses três conceitos, a gente vai partir para as leis de Ohm. E o que a lei de Ohm ela diz para a gente? Bom, vamos dividir em primeira e segunda lei. A primeira lei é basicamente o seguinte: o Ohm ele descobriu essa lei
empiricamente, ele foi testando e adquiriu essa lei, que é a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Eu gosto de lembrar dessa forma, URI. Sim, você pode lembrar do jeito que você achar melhor. Mas eu acho que URI é um jeito legal assim de lembrar. E basicamente a gente consegue envolver essas três variáveis, levando em consideração que a gente está tratando de um resistor, que é um carinha que a gente vai falar mais para frente. E a segunda lei de Ohm, ela surge para medir essa resistência, né? Porque às vezes a gente não tem qual que é o valor dessa resistência numa tabela, ou às vezes o exercício não dá. Às vezes a gente não sabe realmente qual que é a resistência daquele fio, por exemplo. E aí surge essa segunda lei que é para calcular. Você tem o papel de calcular qual que é essa resistência. E bom, ele é o produto da resistividade pelo comprimento do fio dividido sobre a área de secção. E a área de secção é basicamente a grossura do fio, certo? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma tomada de uma casa, a grossura é uma, mas se a gente está falando da fiação que passa na rua, por exemplo, é uma totalmente diferente, que aí tem uma área de secção diferente, e aí, por consequência, é uma resistência diferente. E aí, para a gente entender um pouco sobre essa resistividade, e ali eu coloquei o exemplo para entender um pouco melhor qual que é o L, qual que é o V, a tensão, né, o U. Coloquei alguns exemplos para tentar definir isso com mais clareza. E para entender melhor a resistividade, que é aquele pezinho ali, né, que a gente chama de ρ na segunda lei, eu trouxe uma tabela, essa tabela aqui, que ela dá a resistividade do material, falando qual que é o material e qual que é a sua resistividade correspondente. Se a gente olhar, os metais são aqueles caras com uma resistividade muito baixa. Prata, cobre, alumínio, tungstênio, etc, etc. E a gente pode observar que eles têm uma resistividade baixa e que a gente lembra também que os metais eles são ótimos condutores, né? Normalmente o que a gente usa em uma fiação de casa? O cobre. Então, se a gente tem uma resistividade baixa em um metal que normalmente é utilizado para esse tipo de função, né? Então a gente precisa de uma baixa resistência nessa fiação, né? Nessas aplicações de eletrodinâmica. Agora, se a gente olhar pelo outro lado, lá para baixo na tabela, nos isolantes, como água pura, vidro, porcelana e tal, a gente pode perceber que a borracha, por exemplo, ela tem uma resistividade super alta, ou seja, ela tem uma resistência super alta, o que é muito importante para ele ser isolante, né? Por exemplo, as pessoas que vão mexer na fiação dos postes, né, da Enel, elas precisam utilizar botas de borracha, luvas de borracha, por quê? Porque elas têm uma alta resistência, então oferece mais segurança para quem está mexendo ali, né? Então é muito importante observar isso para os aplicações em que é necessário que o elétron passe por ali, é importante que a resistividade seja baixa. Mas no caso de necessitar de que o elétron não passe por ali, precisa de uma resistividade mais alta. Bom, continuando aqui nos nossos conceitos importantes, a gente vai agora para o efeito Joule, que tem a ver com a resistência. O efeito Joule, ele tem uma fórmula. Eu não acho muito interessante de colocar aqui para não lotar de fórmula, mas é interessante vocês conhecerem o que é esse efeito Joule. E eu coloquei essa imagem na direita porque eu acho que ela exemplifica muito isso. Sabe aquelas lâmpadas um pouco mais antigas que elas esquentavam muito? Algumas lanternas ainda usam ela. E que é ela é muito utilizada também naqueles lugares onde tem salgado, sabe? E tem aquela luz que você coloca a mão no vidro e ela tá quentinho o vidro. Então, é para isso. Por quê? Essa lâmpada, ela tem uma alta resistência. E isso faz com que gere um calor. Porque o efeito Joule, na verdade, é a geração de calor
geração de energia térmica, né, por meio da resistência, por meio de transformar energia elétrica em energia térmica. Então, aquelas lâmpadas que ficam, por exemplo, naqueles lugares que vendem salgado e tudo mais, elas têm essa função. Elas transformam energia elétrica em energia térmica, além também de iluminar o local, né? Mas é importante que ela deixa quentinho. Então, esse é o porquê de entender o que acontece no efeito Joule. Basicamente, ele está só esquentando ali, e quanto maior é a resistência, maior é o efeito Joule, certo? Bom, partindo desse conceito de efeito Joule, a gente vai para o consumo elétrico, porque os equipamentos da nossa casa, por exemplo, tem alguns deles que usam energia, né? Usam necessitam de eletricidade para funcionar, e eles consomem uma certa energia, uma geladeira, um micro-ondas, e alguns deles têm a função de esquentar, alguns deles têm a função de esfriar, etc, etc. Por exemplo, vamos pensar em uma torradeira. Uma torradeira ela tem a função de esquentar o pão, né? É, ela consome uma certa quantidade de energia. Uma certa quantidade de energia é, obviamente, para esquentar o pão, e normalmente isso é feito por resistências. Mas também ela consome uma outra coisa, seja para mostrar alguma coisa em um LED que ela tenha, ou para fazer barulho, enfim. Mas ela consome uma determinada energia. E bom, para consumir uma determinada energia, a gente precisa entender um outro conceito, que é a potência. Potência é representada pela letra P, é, ou watt também pode ser, e é em watts. É dada em watts, com abreviação de W. E bom, ela é calculada da seguinte maneira: a gente pega a tensão e multiplica pela corrente. Basicamente é isso. Mas aí, a partir daí, a gente consegue, utilizando a primeira lei de Ohm, lembra aquela que é URI? Então, a partir dela, a gente consegue aparecer duas novas fórmulas para a corrente, para a potência, que são basicamente equivalentes à primeira. Ele só trocou as variáveis que você precisa para determinar a potência, que é basicamente U ao quadrado sobre R e I ao quadrado vezes R. Basicamente, ele pegou o URI e pôs aqui nessa fórmula, tá certo? É, E aí, voltando, a potência ela é importante para você calcular o quanto de energia que você consome com aquele equipamento, dado um determinado tempo também, né? E para finalizar, a gente também vai entender só um pouquinho, bem de leve, não é um conceito muito importante em eletrodinâmica, ele é o mais importante em eletrostática, mas só precisa entenderem que é a carga. A carga, com a representação da letra Q, ela é dada em coulombs, com representação da letra C. E basicamente é o quê? É o quanto carregado energeticamente um objeto está. Então, ele não trata sobre o movimento dos elétrons em si, mas trata sobre o quão carregado um objeto, ou enfim, um corpo está. Por isso que ele não é tão importante, porque ele não trata sobre movimento. Mas é interessante entender só essa distinção. Por que a gente não vai estudar profundamente carga aqui nessa aula? Bom, continuando, agora a gente precisa entender um pouco melhor sobre resistência e a associação entre elas, certo? Bom, primeiro a gente precisa entender que quase tudo na nossa casa é uma resistência. Que consome energia é uma resistência. Obviamente que partes dela é feita para fazer outro tipo de energia, seja uma geladeira, né, que vai transformar em uma energia térmica, ou um computador que vai fazer milhões de coisas, né, com essa energia que é dada para ele, ou um roteador, enfim. Mas basicamente todos eles têm uma resistência, e por isso que é interessante entender com clareza qual é o papel das resistências e como elas podem ser muito aplicáveis no nosso dia a dia. Basicamente, a gente tem dois tipos de associação. Em série, que é quando a gente coloca todos os resistores nessa linha. É uma linha, um fio, né, que está ligando todos os resistores a uma única fonte. Então, o que a gente pode determinar disso? Se a gente fosse reduzir todas essas resistências que estão em série a uma resistência só,
basi- basicamente precisaria só somar as resistências, que é essa fórmula que está aí colocada, que é o R1 mais R2 mais R3 mais, enfim, quantas resistências tiver, é igual a R total. Agora, se a gente pega todas essas resistências e resume a uma só, a gente está simplificando muito o nosso problema. Porque antes tinha três, agora a gente só tem uma. Então a gente consegue, por exemplo, aplicar URI para eventualmente achar uma corrente, para determinadas funções e possíveis objetivos que a gente tenha com isso. Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão ver melhor. Agora tem um outro tipo de associação, que é a associação em paralelo, que é basicamente o quê? E isso é muito feito em casas, né? É, por quê? Porque você vai colocar diferentes fios, diferentes ramificações para cada uma das resistências, certo? Então, quando você faz essas diferentes ramificações, por exemplo, se uma ramificação é cortada, as outras continuam funcionando normalmente, que é uma coisa que não acontece nas resistências em paralelo. Desculpa, em série. É uma coisa que não acontece nas resistências em série. E basicamente, para você reduzir todas essas resistências que estão em paralelo a uma resistência só, você vai usar aquela fórmula ali, que é 1 sobre o R total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, enfim, assim por diante, certo? E por fim, não é um tipo de associação diferente, mas é somente uma mistura das duas, onde você vai precisar primeiro calcular, por exemplo, qual que é a associação em paralelo, né? Como é que é se a gente reduzisse essas duas resistências em paralelo a uma só. Em seguida, uma vez que você reduziu já em paralelo, depois reduzir em série, né? Ver como é que ficaria se você conseguisse colocar as duas que estão ali em série em uma só.